Olá, internauta aqui de Jandaia do Sul, você que está nos acompanhando aí para conhecer a proposta dos candidatos ao governo municipal de nossa cidade. Então, boa noite para você que nos vê ao vivo, um bom dia para você que vai assistir esse vídeo pela manhã, boa tarde caso você esteja à tarde. O importante é não perder as entrevistas, porque é uma forma de você conhecer os candidatos, conhecer suas propostas e assim fazer uma boa escolha. Porque você, eleitor, acertando na escolha, com certeza Jandaia será a grande vencedora. E a gente espera que você, de fato, possa fazer uma boa escolha. E eu sou o Clodoaldo Francisco de Assis, no momento eu serei o entrevistador para hoje, né? Eu sou de Maringá, sou um entusiasta do controle social e da participação popular e fui convidado pelo Observatório Social do Brasil, aqui de Jandaia do Sul, para conduzir as entrevistas de hoje. Hoje, na data, a gente encerra o conjunto de 7 entrevistas, né? Os candidatos são aí o que vão fazer o encerramento deste processo. E a gente vai explicar um pouquinho a dinâmica, né? De como se dá. Então, num primeiro momento, a gente vai abrir para a apresentação dos dois. A ideia é uns 3 minutos para cada um, para que vocês possam explicar o antes do candidato. O que vocês fizeram até hoje que os credencia a estarem disputando o governo municipal. Que tipo de ação vocês fizeram na vida profissional, na vida familiar, na vida social, né? O que vocês já fizeram. Depois, num segundo momento, a gente vai abrir para 15 minutos, para que vocês possam fazer uma visão panorâmica do plano de governo de vocês. A ideia é que vocês apresentem ao eleitor, uma vez eleito, daqui 4 anos, que Jandaia do Sul vocês pretendem entregar ao jandaiense, né? Depois, uma vez findada essa explicação de 15 minutos, o plano de governo, a gente vai entrar em algumas perguntas que foram elaboradas pelo observatório ou por algum ouvinte que nos mandou, que são perguntas que vão trazer alguns problemas, não obrigatoriamente problemas de Jandaia, mas que também podem ser, para que vocês nos respondam como que vocês pretendem resolver esses problemas, que é uma forma de nós compreendermos como vocês vão agir uma vez estando no executivo final, no municipal. E, por fim, aquele momento chave, que é o momento que vocês se despedem e pedem o voto do eleitor, para que eles entendam por que escolher vocês dentre os outras 6 chapas que estão concorrendo ao municipal. Então, a gente pretende fazer isso no espaço de 1 hora, e espero que vocês possam apresentar bem a proposta de vocês e que o eleitor possa ter suas dúvidas tiradas, né, e ele possa fazer uma boa escolha. Ok? Me permitam, então, uma apresentação do Observatório Social, né? O Observatório Social do Brasil, ele é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, e é um espaço de exercício da cidadania. Ele é democrático, é apartidário, né? Ele reúne um número representativo de entidades da sociedade civil, né? Também com cidadãos, né, dos mais diversos tipos, como empresários, né, professores, profissionais liberais, estudantes, que todo mundo voluntário se reúne em prol de contribuir com esse processo do controle social. E olha que interessante, na história do Observatório Social do Brasil, a sua participação já contribuiu aproximadamente para uma economia de aproximados 5 bilhões, quase 5,5 bilhões. Ou seja, na medida em que o observatório participa, contribui, ele ajuda o gestor, ajuda a encontrar os problemas, ajuda a verificar a solução e, com isso, a gente economiza na gestão do orçamento público. Então, o observatório hoje, né, convidou todas as chapas a estarem presentes, todas, né, nós ficamos muito felizes porque todos aceitaram, todos puderam estar aqui e apresentaram as suas propostas. E é diante disso, né, que eu gosto, então, né, eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês possam, aí, num tempo aproximadamente de 3 minutos cada um, né, poder falar para o eleitor quem são, né, no nosso caso aqui, né, o Ditão e o Inei, né? Quem são vocês? O que vocês já fizeram até o presente momento que os credencia hoje a estarem candidatos ao governo municipal? Boa noite a todos.
A gente está aqui hoje no Observatório e eu vou falar um pouco. Eu sou uma pessoa nascida em Jandaia do Sul, já fui vice-prefeito, fui prefeito, e a gente nasceu aqui na zona rural de Jandaia do Sul. Meu pai é Milton José Púpio, minha mãe Margarida Lemes Púpio. Temos 8 irmãos e a gente já participou de eleição em Jandaia e já participamos também do progresso do nosso município. Só para citar, eu sou um dos fundadores da Cooperval, que é a maior empresa que tem em Jandaia hoje, que tem uma receita grande. O município precisa ter receita. Para você fazer proposta, tem que ter receita. Então, a gente participou e, quando prefeito, também fiz bastante pela cidade, trazendo indústria, muitas coisas a gente fez. Então, eu estou aqui hoje, sendo candidato a prefeito, já fui prefeito, não teria mais querendo ser candidato a prefeito. Só sou candidato a prefeito porque as pessoas de bem me encontram na rua e me pedem: ô Ditão, você tem que voltar à prefeitura, ô Ditão, você tem que voltar. Então, por isso me dispus a ser candidato outra vez. Convidei o Inei, né, meu amigo, que topou ser candidato também, pessoas de bem, para a gente somar e fazer um novo mandato diferencial, fazer melhor do que já foi feito no primeiro mandato. Boa noite, Clodoaldo. Boa noite, cidadão jandaense. Nesse momento, nós estamos aqui no Observatório. Eu quero dizer que eu também sou nascido em Jandaia, vim da iniciativa privada, fui vice-prefeito no passado e já não estava pensando mais em eleição. Mas o desmando da atual administração me motivou, com esse convite que eu tive do Dito, me motivou a estar aqui candidato a vice-prefeito na chapa do Dito. Ok, nosso muito agradecido aí pela apresentação dos candidatos. Então, a gente vai agora para um segundo momento. Então, que momento é esse? A gente sabe que num plano de governo, né, num plano de ação, assim, são muitas as ideias. Nós temos, infelizmente, 15 minutos. Então, a ideia é que vocês, com base no plano de governo de vocês, que vocês possam apresentar para a gente uma visão, pelo menos das principais ideias em cada um dos setores que vocês pensaram, que vocês pretendem entregar para a cidade de Jandaia do Sul. Inclusive, numa perspectiva de que qual a Jandaia que o munícipe jandaiense irá ter em mãos daqui a 4 anos, uma vez que Ditão e Idinei sejam escolhidos como os novos... Inei, né? Obrigado, Inei. O Ditão e Inei, né? Uma vez escolhidos gestores municipais, estejam à frente do governo. Conforme eu disse aí, né? Eu fui prefeito no passado, fui vice-prefeito na época do Macir Brusão e fui prefeito. Então a gente deixou o município, por isso eu voltei a ser candidato, porque a gente deixou o município de Jandaia no ponto de desenvolvimento. Quando eu peguei o município de Jandaia, eu peguei com a dívida de previdência social dos funcionários da prefeitura, com 11 milhões de dívida, de 2 mandatos anteriores que não recolheram. Peguei um município sem certidão, conseguimos a certidão, demorou para a gente fazer isso, porque teve que fazer um parcelamento, e o município devendo, conseguimos sanar as dívidas, e fomos até o final do ano, começou a melhorar e a gente trabalhar. Então, com corte de despesa, com uma boa gestão, eu consegui, né, fazer e deixar o município, quando entreguei o município em 2020, com 22 milhões na conta, 10 milhões de recurso livre e 12 milhões de investimento. Então, o município ficou preparado para o desenvolvimento. Ficou vários projetos que não foi executado, porque nós pegamos a pandemia de 2020, aí a calamidade pública, a gente tinha o dinheiro e não podia aumentar a despesa do município. Vários projetos ficou sem fazer. Né? Guarda Municipal, lá embaixo a estação ferroviária para fazer o centro poliesportivo. Eu comprei terreno para fazer o desfavelamento da Vila Santo Antônio, que é mais 75 casas que está lá parado. Comprei terreno para fazer um parque industrial. Você vê, dentro desse mandato meu, eu consegui organizar o município e deixando o município rodando toda a frota do município até o dia 30 de dezembro, até pneu no estoque ficou e óleo de kart no estoque do Mostefado, que nunca na história de Jandaia, se procurar a história de Jandaia, que eu conheço ela quase inteira,
nunca um prefeito deixou o município com recurso igual eu deixei. Então, ficou o município pronto para o desenvolvimento. Infelizmente, não deram continuidade, como vocês, né, alguém de vocês sabe o que aconteceu aí. Então, ficou aí um transtorno, né? Hoje, por exemplo, o transporte escolar está um problema, transporte público não tem, uma coisa assim, que teve lá problema com o Ministério Público, e hoje as pessoas estão reclamando, todo lugar que a gente vai aí, para os alunos do estadual não pode carregar, a gente sabe que a lei existe, mas sempre o Ministério Público, né, deixou fazer esse transporte, mais de 30 anos fazendo, e hoje a gente visitando as pessoas tem reclamado. A saúde nossa, ela precisa de melhorar. Eu, quando fui prefeito, a saúde era boa, mas precisamos melhorar mais. A gente sabe que o pessoal, hoje andando na rua da cidade, todo lugar que a gente vai, a reclamação uma só, sobre a saúde do nosso município. Precisamos melhorar. O nosso município, vocês têm uma base, quando eu entreguei o município, nós tínhamos uma arrecadação de 60 milhões ano. E agora tem uma arrecadação de 95 a 100 milhões. Pensa bem, numa crise que o país passa, nós temos hoje uma arrecadação 50% a mais de 4 anos atrás que eu entreguei. Então, a gente pode prometer alguma coisa para o cidadão jandaense, porque temos recurso. Agora, o que estão fazendo com o recurso, eu não sei, porque não construiu nada, os projetos que eu deixei em andamento, as casas, tudo, ninguém fez mais nada, e fizeram mais um empréstimo de 11 milhões. Nós sabemos que nós vamos pegar uma prefeitura, se Deus quiser, se ganharmos a eleição, com um problema sério financeiro. Sabe? A gente não sabe que jeito está. Mas a gente sabe que a arrecadação é boa e que, se Deus quiser, cortando os gastos, fazendo uma gestão boa, com certeza Jandaia, dentro de um ano, volta a ser a Jandaia que era, e com muito mais coisas, com muito mais dinheiro, porque você tem que falar em receita. Jandaia do Sul, hoje, com essa receita, e tem aí a ver com as empresas que eu trouxe, aí a Forquímica, que está hoje em Jandaia praticamente inteira, né, lá do IBC, que arrecada hoje mais do que a Jamel, que era o segundo colocado, era a primeira, era a Cooperval e era a Jamel. Hoje não, hoje a Forquímica e a Dônibus hoje arrecada mais. Então, isso é coisa, o município tem que ter isso, receita. Não adianta o candidato falar, eu vou fazer isso e aquilo, se não tiver receita. Então, hoje, Jandaia tem muito mais receita de quando eu fui prefeito. Por isso, a gente sabe que a gente vai dar continuidade na administração e vai ser melhor, porque temos mais dinheiro. Isso fazendo com respeito ao dinheiro público, com certeza, lá no final vai ter o resultado que Jandaia merece. Acho que, olhando aqui na apresentação do plano de governo de vocês, tem propostas de educação, né, que talvez pudesse estar falando para a gente um pouquinho o que vocês estão pensando para a educação, uma área que às vezes, muitas vezes é quase que esquecida, a questão da cultura, né, o que vocês estão pensando, a questão do lazer, de esportes, né, talvez pudesse adentrar um pouquinho desses temas. Vocês pensaram alguma coisa para essas questões? Quero responder. Aqui, por exemplo, nós temos uma estação ferroviária que no meu mandato eu fui várias vezes em Brasília, e a gente conseguiu um comodato, que é uma área nobre da cidade, uma área plana, que é difícil, mas conseguimos o comodato para o município. E conseguimos também o recurso com o governo do estado para começar a obra lá, que vai para ser um centro poliesportivo. Jandaia do Sul não tem uma área de lazer para a população. Então, lá seria uma área de lazer no centro da cidade, com pista de caminhada, com quadra de tênis, com quadra de areia. Já tem lá o meu campinho, uma lanchonete grande lá, aquele outro barracão para fazer, ou para ser por terceira idade, para ter um bailão, tem alguma coisa diferente lá, que é uma recreação. Então, aquilo ali também estava pronto. O mais difícil era o documento, estava pronto, e infelizmente ficou só no projeto. Então, isso aí é outra coisa também. Esse desfavelamento lá, era para ali sair o restante do pessoal da Vila Santo Antônio. Eu comprei o terreno com o dinheiro da prefeitura, doou para a Coapar, 75 casinhas que está hoje parado lá. Estacionou, começou e não terminou. Que é para fazer um parque ambiental, onde a nascente do Marubizinho, que é a água que nós bebemos de Jandaia. Então, a Sanepar se prontificou de fazer um investimento, na época que eu estava na prefeitura, de 6 milhões, que hoje deve chegar nos 8, 10 milhões, para fazer um parque ambiental ali, né, justo, porque é a água que nós bebemos da cidade, e ter uma área de lazer também aí no fundo do Country Club ali, sabe? Nós tínhamos outra área de lazer para fazer também, lá embaixo, onde é a pedreira antiga, é um alqueire do município, tem lá uma mina d'água muito boa, tem um riozinho que desce, para fazer lá também uma lagoa grande, com os quiosques e tal, para o pessoal. Jandaia do Sul já foi cotada lá no passado
como cidade do turismo, porque veio mais dinheiro para turismo foi Jandaia do Sul. Na época foi 30 milhões. Mas não tem uma lagoa para o pessoal pescar. Então lá nós ia fazer lá, a prefeitura tem maquinário, nós estávamos com o projeto praticamente pronto, mas não saiu, mas se Deus quiser, nós elegemos de novo, a gente vai fazer esse projeto, porque a população precisa, né? Trabalho. Jandaia do Sul hoje é uma cidade estabilizada no emprego. Todas as empresas que nós temos visitado estão precisando de gente para trabalhar. Graças a Deus. E a receita e emprego em Jandaia está praticamente boa. Então precisamos de lazer, porque a população não tem em Jandaia um lazer. Talvez o candidato tenha, inclusive, respondido uma pergunta que eu iria fazer agora. Porque o que eu percebi no plano de vocês? Que meio ambiente, agricultura e lazer estão na mesma área de reflexão. Né? É isso mesmo? É isso mesmo. Inclusive, quando eu fui prefeito, a gente plantou mais de 3 mil árvores. E eu vejo esse mandato que está passando aí, não plantou nenhuma árvore. Nós tirávamos uma árvore e plantava duas. Pode ver que Jandaia tem essa oitia aí, foi tudo no meu governo que foi plantado no nosso município. Então, é uma coisa que caminha. Você pega um aterro sanitário hoje, que você vê lá, era metade dele descoberto, gerando mosca, gerando dengue. Passamos lá outro dia, fizemos lá um vídeo até. Sabe, é uma coisa que já precisava de uma vala. Quando eu estava terminando o mandato, já tinha que ter feito essa vala, mas ficou. Não fizeram até hoje, está acabando mais 4 anos, e está lá um trem alto, e a lateral dela está inteirinha descoberta. Que é uma coisa, nós estamos no século XXI, não é possível que tenha um aterro sanitário no nosso município e está do jeito que está lá. O candidato cita uma informação que, ao ler aqui a área de emprego, indústria e comércio, me traz uma interrogação. Se, basicamente, as empresas estão com dificuldade em contratar, né, e a gente tem aqui nas propostas, né, do emprego, indústria e comércio, primeiro emprego, programa de capacitação, acelera, como que se dá essa relação? O que vocês estão pensando, então? É trazer mais trabalhador para a cidade? Nós temos um terreno que já foi comprado para fazer um novo parque industrial. Talvez trazer mais. A gente precisa mais capacitação, mais curso profissionalizante, né, para o pessoal ter hoje. Às vezes as empresas grandes vêm no nosso município e fazem uma pesquisa. Aí você não tem o pessoal adequado para a empresa. Aí tem dificuldade de instalar novas empresas que tem que ter esses cursos profissionalizantes, né, que vai estar ensinando os alunos a aprender alguma coisa, alguma atividade. A gente vê que tem essa carência em Jandaia. Mas o emprego geral não está faltando em Jandaia. Pelo menos o que eu tenho andado em todas as empresas que a gente anda, você vê que o pessoal está precisando de gente. Tá, eu estou abordando aqui porque nós estamos ainda dentro de um certo tempo, que é de falar do plano de governo. Então, aí eu estou aproveitando para... E a gente também tem uma certa leitura, e às vezes tem uma justificativa. Muitas vezes as prefeituras, os governos municipais, eles pensam a partir do centro da cidade. Né? Alguns justificam, dizendo que o centro tem uma densidade maior e, por isso, justificam uma atenção melhor. Né? Mas, muitas vezes, quem mora nas periferias reclama da falta de atenção. E eu vejo que vocês têm aqui, né, um ponto falando das vilas rurais e do distrito de São José. Então, que vocês pudessem falar um pouquinho o que vocês estão pensando para o distrito, né, e também para as vilas rurais, para que eles possam se sentir também no centro da cidade. Então, as vilas rurais, nós tivemos até ontem à noite fazendo uma reunião lá. As vilas rurais é o seguinte, elas precisam de um almoxarifado da prefeitura, porque eles têm um pedacinho de terra lá, precisa de um trator fazer uma terra para o pessoal produzir alguma coisa. E tem também lá o calçamento, que nós, né, ontem estivemos falando, fazer um calçamento, porque lá é terra. Quando eu fui prefeito, a gente pôs lá um resíduo de asfalto, ficou bom, mas precisamos fazer um calçamento lá nas vilas rurais. As vilas rurais, elas já têm os empregos ali, que está, por exemplo, da Cooperval, está lá a Cocari, que instalou lá também do lado um posto interposto, tem outras empresas, e nós levamos um parque industrial que está lá parado para fazer também um emprego para aquele povo daquela região. Então, lá o distrito de São José, vilas rurais, tem 2 vilas rurais, Vicente Pupo e a Vila Rural Paraíso, tem que ter uma interligação entre o distrito, que nós temos no nosso plano de governo, para fazer uma iluminação. Lá no meu tempo, eu ia fazer, acabou ficando sem fazer, para iluminar a ligação de uma vila, uma é dentro do distrito e outra está mais longe, para fazer uma iluminação para o pessoal que transita ali à noite e tal, numa distância deve dar lá uns
700, 800 metros. E precisamos levar também o progresso, o lazer, muita coisa precisa também no distrito, porque o pessoal de lá, né, está lá instalado e precisa lá uma academia, um monte de coisa a gente tivemos lá, o pessoal reivindicando e que a gente tem chance de fazer. Ok. Então vamos, uma vez, acho que feito essa, não sei se o candidato a vice quer ressaltar algum ponto do plano de governo também, que talvez não seja citado, não foi citado ainda. Na verdade é o seguinte, tudo isso que o Dito falou, nós sabemos que no nosso plano tem muita continuidade do governo dele anterior, que é o caso do PAN, né, que foi começado lá na época do Dito, não teve prosseguimento. Nós temos a pedreira, que não teve prosseguimento, a estação ferroviária, e relembrar, vou deixar bem claro, que esse dinheiro de contrapartida ficou nos cofres públicos. E não foi, esse dinheiro desapareceu. Na verdade, foi feito um financiamento de 11 milhões para fazer essas contrapartidas. Então, o que eu quero ressaltar, novamente, é que o Dito fez e ele vai fazer. Nós vamos fazer. Então vamos dando sequência aí à nossa reflexão. A gente sabe que os municípios, e isso não é um problema específico de Jandaia, mas os municípios de uma forma geral, que é o problema do orçamento, né? Geralmente Perdão, eu vou repetir a pergunta porque eu estava com o microfone desligado. Então a gente vai percebendo que os municípios têm e não é uma prerrogativa específica de Jandaia, né, elas têm uma dificuldade com o orçamento. E geralmente você acaba tendo um investimento alto em recursos humanos. Né? E segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, até mais aproximadamente o mês de julho de 2024, tá? As receitas líquidas do município, em média, estava aí da ordem de 98 milhões. Né? Mas a despesa com pessoal, 47 para 48, praticamente 50%. Ou seja, luz amarela acesa. Ou seja, pouco recurso, dificuldade de recursos. Né? Mas, ao mesmo tempo, todos os candidatos, eles trazem várias propostas que, de certa forma, implicam em aumentar o número de pessoal. Às vezes, aumentar médicos, aumentar professores, aumentar funcionários, né, administrativos, motoristas, né, tem toda uma demanda de pessoal. E isso acaba implicando em um aumento desses recursos com pessoal. Mas aí você tem uma equação que está meio apertada. Como vocês pretendem criar uma certa folga que permita, talvez, o município investir mais, né, no que tange a, talvez, melhorar a quantidade de médicos, professores, né, ou funcionários administrativos, para ajudar na aplicação dessas políticas públicas que o município se compromete? Então, na minha época, nós tínhamos 600 funcionários, hoje parece que tem quase 800. Eu sempre trabalhei com economia em funcionário, sabe? Eu criei uma frente de trabalho, na história, né, Jandaia nunca teve, e a gente tinha 60 funcionários, o pessoal do CRAS, que tinha, né, dificuldade para arrumar emprego, a gente, em vez deles pegar a cesta básica do município, eles foram trabalhar, ajudar na limpeza pública, um monte de coisa, que a gente acabou dando um emprego para esse pessoal. Na verdade, tem muito desperdício de funcionário também. Tem funcionário fantasma que só recebe e não trabalha, tem um monte de coisas apadrinhado. Nessa minha frente de trabalho, nós tínhamos lá até advogado que estava, né? Vocês mesmo viram isso aí, o Ministério Público. Então, quando eu saí, era 60 funcionários na frente de trabalho. Quando eu, ultimamente, agora não sei, porque o Ministério Público pegou no pé, acho que estava com 120. Então, não é as pessoas que estão... Por isso que eu falo, o desperdício no município igual o nosso, você tem que fazer economia onde dá e pôr onde precisa. Né? Com o orçamento, eu sei aí a questão, por exemplo, da diesel, né? Eu não sei, tenho certeza. Que tem o PTU, Jandaia, o PTU, não sei se você tem conhecimento, nós tínhamos uma arrecadação de 5 milhões, foi para 12, porque teve casos aí que subiu 500%, uma vez só.
né? Então isso fez um estrago. Dizem que é para aumentar a arrecadação, para diminuir o índice de pessoal, para contratar mais gente. Eu não tenho, eu só tenho essa informação, mas não tenho certeza do que aconteceu. Então o que você tem que fazer? Você tem que enxugar onde dá e dar benefício onde precisa. Hoje nós vemos que a saúde precisa mais. E a saúde é muito importante para as pessoas carentes que precisam de um médico, precisa de um pediatra, um ginecologista, um cardiologista. A gente vê andando na cidade hoje, quando eu fui prefeito, a saúde não era a melhor, mas era boa. Sabe? Então a gente vê que se tiver um orçamento melhor hoje que tem, né, quando eu arrecadava 60 milhões, agora quase 100, então vai ter dinheiro. Então precisamos pôr mais dinheiro na saúde. Então por isso que eu falo, você tem que enxugar algum lado para pôr o outro. Né? Não dá para ficar enchendo de gente, porque daí nem pode, porque daí o Tribunal de Contas, você chegou no 52, 53, é vermelho, você pode até levar multa. E a gente tem esse conhecimento disso aí. Correto. Então agora a gente também continua ainda falando do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Né? Tem um dado, né, que em 2023, o Portal da Transparência, ele classifica, né, as prefeituras de acordo com o seu nível de informações que ele fornece ao munícipe, que o Jandaia do Sul, ocupando ela, a 104ª posição entre os 386 portais municipais analisados. Né? Então, uma posição ali, né, na faixa de 1/3 para cima. Isso aconteceu, né, porque o município, de acordo com o portal, né, de acordo com o Tribunal de Contas, ele oferecia um índice de transparência de 87,49%. Já na gestão de 2019, o portal ele ocupava a 147ª, ou seja, ele saiu ali de 70% e estava a 50% de transparência. E o seu índice de transparência era da ordem de 68,3%, ou seja, há 4 anos atrás nós tínhamos um nível de transparência menor. O que significa isso? Significa que o município ele tem menos informação sobre como o dinheiro está sendo gasto, se ele está sendo gasto com qualidade ou sem qualidade, essa informação falta. Então, diante desse cenário, que a gente tinha até então uma prefeitura com pouco repasse de informação, hoje nós tivemos uma melhora. Que tipos de compromisso a gestão, uma vez eleita, pretende assumir para que Jandaia não só mantenha essa posição, mas que possa avançar? Porque a gente acredita que o munícipe, tendo acesso a essas informações, ele ajuda na gestão. Né? Sábio do gestor que tem o munícipe ao seu lado, ajudando na gestão, porque o munícipe, ele enxerga todos os cantos da cidade, ele enxerga todos os problemas, e muitas vezes ele tem a solução do problema, que às vezes a gente de cima não consegue perceber. O que vocês pretendem fazer para que Jandaia galgue posições ainda mais superiores no que tange a transparência do orçamento público? Na verdade, quando eu fui prefeito, pode ser que não tinha a transparência informal que devia ter, né? Mas aí é o pessoal da prefeitura que às vezes não fazia certo, mas a nossa transparência foi a maior possível, transparente dentro da administração, sabe? Tudo aberto para todo mundo ver o que fazia. E aí não adianta, hoje eu vejo o prefeito falar que a transparência está melhor, só que eu não sei onde é que está o dinheiro da prefeitura. Eu não sei entrar porque é muito difícil, né? Eu não sou do ramo, e a gente viu que a nossa transparência ela foi boa, porque eu peguei uma prefeitura endividada, deixei com bastante dinheiro e fiz bastante coisa. Então, você vê, essa transparência é importante. Aí, se a gente chegar lá, a gente vai tentar fazer o melhor também. Só que é o seguinte, nem tanto o que fala que é o melhor é o que está fazendo melhor. Então, a gente vê lá no painel uma coisa, na realidade é outra. Porque uma coisa que tive informação, não posso provar, porque foi conversa do engenheiro, nós fizemos um plano diretor que gastamos 160 mil, na verdade, do plano diretor, estava pronto, não faltava mais nada para terminar o plano diretor. Era só entregar, deu uma questãozinha lá e falou, espera que dentro de 2 meses eu entrego o plano diretor. Depois, informação do engenheiro que ficou na prefeitura, olha, então gastaram mais 1 milhão nesse plano diretor. Porque você pôr a transparência que documentou, mas eu quero saber por que fazer. É desperdício, né? Esse é o desperdício. Agora não, eu trabalhei com portas abertas, nunca escondi, até
O observatório mesmo, às vezes, esteve lá falando, né, com a gente. Eu falei, ó, da questão, quando eu recebia coisa no mochilifado, eu falei, ó, se vocês puderem ajudar eu lá a fiscalizar, e até que se eu for prefeito, eu prefiro o observatório, o que puder tempo para ir na prefeitura investigar, é o que eu mais quero. Eu sou uma pessoa, só levo o meu salário e não faço nada, pelo menos a minha índole não dá para isso. Então, pode ser. Agora eu vejo hoje falando, agora que deu a transparência, agora Jandaia. O IDEB da educação, no nosso tempo, era 6,7, agora é 5,2, eu não sei se melhorou. Então, vai vendo o que aconteceu nessa administração. Por isso que a gente tem que falar, porque, né, eu não posso pagar o preço. Ah, não, o senhor não informou, mas como é que faz? Ficou. E outra coisa, quando você depende, eu paguei várias multas de CAM, do informar, aí você depende de funcionário. Funcionário público é complicado, né? Porque o pessoal é concursado, você não pode dispensar, você tem que tocar do jeito que está ali, né? E eu sou leigo, eu tenho lá o pessoal do jurídico, tem o pessoal né, que faz lá a parte financeira, mas a gente, né, eu sempre estava ligado nas contas da prefeitura. Portanto, que eu fiz um mandato, e peguei um mandato com um problema, entreguei resolvido e com dinheiro. Isso pode perguntar para o prefeito atual, que ele não tem onde negar. É verdadeiro isso. Então, Obrigado pelas respostas e acreditamos que esse é o momento assim, até de poder explicar essas situações. não é, né? porque a gente vê no papel uma coisa e na verdade não é, né? Então eu quero trazer mais uma situação que talvez possa ser uma oportunidade para uma explicação. A gente percebe muitas vezes, inclusive no governo do estado e governo federal, algumas frases do tipo, tem recurso, o que falta é projeto. Tem recurso, o que falta é projeto. E a gente percebe, de uns 10 anos para cá, as prefeituras, de uma forma geral, valorizando muito a escrita desses projetos, né? A justificativa para poder buscar esses recursos. E na gestão, né, que você esteve à frente, né, e várias vezes você aqui já até coloca isso de uma forma positiva, de ter deixado 20 milhões em caixa. Por outro lado, isso não poderia indicar um problema do ponto de vista de que eu não tinha projeto para poder colocar esse dinheiro em execução em favor do munícipe? Será que talvez, não que isso é ruim, não o fato de ser ruim, mas de que poderia-se ter projetos que já comprometesse esses 20 milhões, não do ponto de vista de simplesmente criar uma despesa, mas do ponto de vista de que se seja criada uma despesa que traria benefício ao munícipe. Quer dizer, será que foi uma falha do governo não ter os projetos para que esse dinheiro estivesse aplicado? Não, na verdade, tinha projeto, só que não deu tempo de fazer, porque nós pegamos a pandemia, que a calamidade pública não podia aumentar a despesa. Guarda municipal, tinha que criar, eu tinha que passar para a secretaria, que até hoje não é secretaria em Jandaia, até Bom Sucesso, Marubi tem secretaria. Eu queria fazer tudo, estava tudo pronto para fazer, porque aumenta a despesa. Com aumenta a despesa, você não pode fazer. O projeto nós tinha bastante. Entendeu? O dinheiro estava lá, podia ter gastado tudo em projeto, mas não deu tempo para gastar. Agora eu vou gastar o dinheiro em coisas erradas, eu não ia fazer. Então o dinheiro ficou no município, mas projeto, tendo a estação ferroviária, que tinha o dinheiro do governo, tinha a contrapartida, tinha lá o UPA lá embaixo, que é para fazer o CAPES. Tinha projeto com sobra para gastar esses 10 milhões. Entendeu? Só que não deu tempo e não fez, mas o dinheiro ficou lá. Esse é importante, né? Porque na história de Jandaia, eu posso falar para vocês, nunca na história de Jandaia, só para vocês saberem. Quem está aí do pessoal do Observatório que é de Jandaia sabe, nunca um prefeito deixou o município organizado e com dinheiro igual deixei, e rodando todo o maquinário da prefeitura até o dia 30 de dezembro. Entendeu? Então isso foi uma economia de gastos, desperdício. Porque se depois eu pego um prefeito que pegou um orçamento, uma arrecadação maior, com um tributo aí que pôs o pessoal do IPTU. E o que apareceu também? Pergunta, o que fez? Que eu saiba, não fez nada. Então, é assim. Né? Eu administro a prefeitura igual eu administro a minha casa, igual a minha propriedade, para o bem do povo. Porque o prefeito, ele é um gerente da população. Né? Ele não está trabalhando ali querendo interesse próprio. E que tem a maioria faz isso. O nosso país é o país mais rico do mundo. Por que nós estamos aí, o país rico e o povo pobre? Falta de consciência de quem está lá administrando, de ter uma religião, ter uma coisa que ele não vai levar o que não é dele.
Ok, agradecido então pela explicação. E vamos pensar um pouquinho agora do ponto de vista que a gente até citou já um pouco atrás, que é da participação popular, do controle social. Vamos talvez dividir em dois momentos. Existe uma área do controle social que é uma área legal, né, que se o gestor não implementar, né, não fizer ela funcionar, ele pode ser inclusive acionado e perder até o mandato, né, que são áreas como os conselhos municipais de direitos, né, Conselho da Saúde, Conselho de Educação, Conselho da Assistência Social, né, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho do Fundeb, né, ou seja, são conselhos que o gestor precisa zelar para que eles existam e funcionem no município. Lógico, e todas as prefeituras praticamente fazem com que esses conselhos funcionem. Todavia, muitas vezes esses conselheiros encontram dificuldade para exercer o seu papel. Que tipo de dificuldades? Dificuldades que muitas vezes ele não tem o conhecimento de toda a máquina administrativa, da qual ele precisa pensar, né? Ele às vezes não tem um preparo técnico sobre como ele deve agir dentro do seu próprio conselho. Muitas vezes ele tem uma certa dificuldade de locomoção, de estar indo ao conselho. Às vezes horários indevidos, que as reuniões são marcadas em horários que dificultam a participação das pessoas. Então existem muitas ações que criam dificuldades à participação da população nesses conselhos. Vocês pensaram ou pensam algum tipo de ação que vocês poderiam fazer, que poderiam criar facilidades, tanto para qualificar esse conselheiro, como para criar uma situação onde ele possa participar de uma forma de menos pressão? Porque às vezes ele é voluntário para isso, ele não recebe enquanto conselheiro. E às vezes ele precisa desprender de um esforço, às vezes até financeiro, para poder participar dos conselhos. Vocês pensam em melhorar isso de alguma forma? Não, com certeza. Os conselhos, na minha época tinha os conselhos, a gente ouvia, e eu acho que tem que criar mais conselho ainda, até para você saber onde você vai aplicar o dinheiro público. Quando sobra um dinheiro na prefeitura, você ter, por exemplo, presidente de bairro, reunir os presidentes de bairro, o que está precisando do tal bairro, para a gente fazer. Então, ouvir o conselho é muito importante. Ainda mais a gente que não tem intenção de fazer nada errado. Ok, então vamos lá. Agora a gente evolui para um nível de participação popular, né? Porque enquanto os conselhos de direito ele acaba tendo uma obrigatoriedade, já a participação popular não. Ele é um desejo do gestor. Por exemplo, um orçamento participativo, onde você envolve a população para a escolha de onde deve ser priorizado o recurso municipal. Isso que eu estava comentando, né? Temos também a questão das audiências públicas, onde o gestor propõe uma ação e quer ouvir da população o que ela tem a dizer sobre aquela ação, né? Conferências municipais, né? Seminários, né? Então tem diversas ações que o gestor pode desenvolver para melhorar essa comunicação, né? Para ele poder ter uma sintonia e poder escolher bem aonde gastar, aonde investir o dinheiro público. Vocês têm no plano de vocês pensado em ações que visam melhorar a participação popular dentro do governo? Não, na verdade a gente pensa nisso. Eu e Ney mesmo, a gente conversando, né, de fazer, né, essa ação popular. Tem o pessoal da Universidade Federal também, né? Então tivemos lá outro dia com o Padilha, que tem lá os profissionais lá que podem ajudar o município em várias coisas, né? E está lá à disposição de ajudar o nosso município também. Então a gente tem que ouvir. Eu acho que a administração participativa é importante, para você não errar. Porque se você tem um conselho, tem a população participando, você não vai errar sozinho. Se errar, não é culpa sua, né? Quando o prefeito ele se põe a fazer por conta própria, é o risco dele, né? Pode dar certo e pode dar errado. Correto. Continuando, então, a gente entende que os governos municipais, eles têm um grande poder, têm uma grande responsabilidade, ele pode muito, mas em vias de regra não pode tudo, não dá para fazer tudo. Então, muitas vezes, os governos municipais, eles precisam de parcerias, eles desenvolvem parcerias em diversos setores, às vezes com o meio empresarial, para poder estimular a produção no município, às vezes com o produtor rural, né, com cooperativas,
Então, tem diversas formas que ele pode desenvolver essas parcerias. E uma delas, para poder chegar até a população mais carente, geralmente são com as entidades, né, de assistência social, né, que acabam funcionando como parceiras da prefeitura e permite, muitas vezes, que a prefeitura chegue em lugares que sozinha ela talvez não conseguisse. Né? Então, a gente até fica meio preocupado em citar algumas entidades, né? Mas eu vou citar algumas por exemplo, mas eu tenho certeza que tem muitas outras em Jandaia. Né? Então, a gente poderia talvez citar aqui, o pessoal colocou para a gente, né? O Asilo São Vicente de Paula, né? O Lar São Francisco, a Creche do Padre. Então, tudo são entidades, assim como outras, que acabam se associando à prefeitura legalmente, para isso recebem alguns subsídios para desenvolver uma ação. Mas qual é o problema? O problema é que, muitas vezes, esse subsídio ele é aquém do necessário para o bom desenvolvimento do serviço. Então, o que acontece? Como essas pessoas são altruístas, são pessoas que querem ver a ação acontecendo, aí eles se dedicam, eles vão fazer almoço, jantar, promoção, bingo, rifa, promoção, bazar, para quê? Para poder melhorar a arrecadação, para poder bem prestar um serviço. Mas isso acaba que exaurindo, gastando as energias desses voluntários, que deveriam estar gastando a sua energia para uma ação, ele acaba gastando a boa parte da sua energia para arrecadação de fundos para tentar prestar um bom serviço. Para tocar a entidade. O que vocês pensam, e de fato, o que seria possível ser feito? É possível aumentar esse subsídio? É possível assumir o compromisso com as entidades de melhor remunerá-las por esses serviços que são prestados para a prefeitura, de forma que eles tenham uma necessidade menor, pelo menos, de desenvolver tarefas fora da sua atuação, para poder minimamente arrecadar finanças, para poder manter o serviço funcionando? O que vocês pensam dessas parcerias com essas entidades e o que a prefeitura poderia fazer para ajudá-las? As entidades é uma coisa importante, porque ajuda na questão social do município, e no nosso tempo, que pelo menos as entidades não reclamavam, a gente repassava certinho, e teve entidade, por exemplo, a Florarte Vida, que não tinha nem repasse. A gente começamos a fazer repasse para eles, e todas as entidades. Vinha, por exemplo, o Asilo São Vicente. Teve uma vez que a deputada lá, a filha do Alex Anziani, a Luísa, pôs 100 mil na conta da prefeitura para nós repassar para o Asilo São Vicente de Paula. Porque todas as verbas que vêm para as entidades têm que vir para a prefeitura repassar, não vem direto. Então, eu sou tranquilo nessa parte, e isso aí de aumentar depende da arrecadação do município. Se tiver dinheiro a mais, eu acho que é importante, porque é uma parte social que está ajudando o município. Se não tivesse essas entidades, é o município que tinha que fazer, né? Tanto do lar, do asilo, da Florarte, todos que fazem essa parte aí, é importante, e a gente sempre deu atenção a esse pessoal. Agora temos aqui uma última pergunta, né? E depois a gente vai para as considerações finais, onde vocês podem, né, falar com o eleitor, pedir o voto e explicar o porquê, né? Porque o eleitor deve os escolher, né? Então vamos pensar o seguinte: uma situação, problema que geralmente as gestões acabam enfrentando. Não digo a gestão enfrenta, mas aquele que paga imposto sofre muito com isso, que quando troca a gestão, muitos projetos acabam sendo abandonados, obras são deixadas inacabadas, né? Nós temos problemas também de obras que são intencionalmente ou não, por despreparo ou não, elas são mal dimensionadas, aí acabam gerando grandes necessidades de aditivos contratuais, né? Você começa uma obra, não, mas é muito econômico, começa. Aí você caminha com 30% da obra e descobre que o dinheiro não dá para terminar, né? E aí você acaba onerando mais o município. Quer dizer, como vocês pensam em assumindo a prefeitura com todas as obras que ou estão paradas, ou que porventura vocês vão encontrar inacabadas? Só que eu quero estender isso não só a obras materiais, mas também a projetos que porventura estejam em funcionamento e possam ser considerados projetos de sucesso, né? A prefeitura deixaria um projeto só porque talvez foi de um adversário político?
Eu deixaria de financiar esse projeto ou priorizaria outras ações? Quer dizer, como vocês pretendem se relacionar com os projetos inacabados, tanto de construção como de projetos de ação social que vocês encontrarem, né, e que estejam parados? Vocês vão continuar, vão finalizar? Que tratamento vocês pretendem dar? Olha, com certeza nós vamos continuar. O projeto bom, que vai beneficiar a população, com certeza a gente vai dar continuidade. Portanto, que quando eu só não terminei uma obra porque ela estava irregular quando eu assumi a prefeitura, que foi da lá que fizeram debaixo da linha, da área edificada da linha de trem e da rodovia, que trombou um trem lá em cima, tombou um caminhão, e eu não ia terminar um hospital daquele, para depois ficar nas minhas costas, que o pessoal lá usando o hospital e um trem cair em cima. Então, isso aí isso eu não faria, porque ia sobrar para mim. Agora, todas as obras boas, os projetos bons, a gente dá continuidade. Igual nós estamos reclamando aí, que eu deixei vários projetos e que está aí parado e não deram continuidade, que podia ser muito bom, e o próprio prefeito teria saído por cima com tudo isso. Então, a gente, tudo que for bom, porque você não pode desperdiçar dinheiro público. Às vezes tem uma obra lá que começou e parou. Eu, por exemplo, quando assumi a prefeitura, nós estávamos vendendo uma área nobre da cidade, mais de 10 mil metros, que era embaixo, perto da Jamel, que era da família Forense, devolveu para o município, e o prefeito anterior estava vendendo. Aí eu não vendi, você vê, aí dei para fazer a PAI, 3.300 metros para construir a PAI, que estava num local, está num local ruim lá. E a frente para fazer um fórum novo. Por que o fórum novo lá? Porque eles precisam de mais espaço ali, e aquele fórum antigo vai vir para o município. O município hoje paga mais, deve ter quase 8 ou 10 aluguel fora, que deve dar no mínimo 50 mil por mês, dá 600 por ano. Em 4 anos dá 2 milhões e 400. Então, temos que sair disso. É isso que você sobra dinheiro da prefeitura. É esses gastos que não precisava. Então, eu fiz isso aí, não vendi a obra, consegui pagar as contas do município, e hoje está beneficiado essas duas coisas lá, que é o Fórum Novo e é a PAI. Então, a gente não pode ter certeza. Igual falam aí, Auditão, você ganhar a eleição, lá em cima, lá o pessoal da cultura, vai acabar com a cultura. Mas é isso, o adversário inventa, né? Os caras querem derrubar o candidato. Então, fomos lá 3 vezes, ainda hoje, andando lá, então falaram que você vai. Falei, como é que eu vou acabar com uma coisa que está dando certo? Pode ser de qual prefeito for, o que estiver dando certo no município vai continuar. Até porque é desperdício, né? Tem muita coisa que compra material e depois você não vai fazer. Por quê? Então, isso aí eu não tenho comigo. O meu é dar continuidade, tudo que for bom. Se for errado, eu não vou. Né? Até porque a maioria dos prefeitos não tem nada no nome. Se vocês investigar aí, a maioria não tem nada no nome. E eu tenho minhas propriedades no nome que eu ganhei com 50 anos de trabalho. Então, não vou fazer besteira. Eu paguei uma multa aí outro dia e quase fiquei inelegível, sabe por quê? Hora extra do pessoal do bombeiro. Um cargo de comissão, e não foi eu que fiz. Peguei e herdei do outro passado. E paguei uma multa de 11 mil reais, e ainda ficou no Tribunal de Contas lá, pendente. Aí chegou aqui no Ministério Público, eles mandaram para o Ministério Público, o doutor falou, olha, então, você não fez desvio de nada, arquivou o processo, sabe? Então, é isso que a gente faz. Às vezes a pessoa que anda, quanto mais certo, ainda sobra pepino para a gente depois. E eu, como tenho meus bens no nome, eu não vou fazer besteira numa prefeitura para depois sobrar pagar a conta. Ok. Então, eu acho que nós findamos aqui. Né? Eu, mais uma vez, agradecido aí pelas respostas, né? Nós findamos aqui a nossa parte das perguntas, então eu gostaria de abrir agora para vocês, né? Eu acho que nós tivemos um momento onde vocês colocaram o que os credencia estar como candidato hoje, né? Vocês se apresentaram o plano de governo de vocês, puderam responder algumas das perguntas enviadas pelos internautas, e ao respondê-las, o eleitor tem condições de avaliar o perfil do candidato, o que ele pretende fazer. E a gente convoca a todos que assistiram, pelo menos uma, que possam assistir dos demais candidatos, para que você possa comparar, possa observar, né, para você possa fazer uma boa escolha. Então, agora, a gente quer abrir para vocês por alguns minutos, uns 4 minutos, mais ou menos, 4 ou 5 minutos, onde os dois candidatos possam falar e possam, né, apresentar ao eleitor,
de Jandaia do Sul, o que os diferencia dos demais candidatos? Por que, né, o eleitor de Jandaia do Sul deve escolher, né, o Ditão e o Inei como os próximos, né, prefeito e vice-prefeito de Jandaia do Sul? O que os diferencia e por que os escolher? O momento é de vocês para que possam pedir, então, esse voto do eleitor. Então, agora eu quero aqui falar para o eleitor jandaense, para o cidadão jandaense. O porquê é muito complexo, mas nós sabemos que a atual administração está numa situação complicada. Então, gente, pensa bem, você dá o seu voto, esse voto fica por 4 anos. Se você errar no voto de novo, ele vai ficar por mais 4 anos e dá 8. Então, nossas crianças, nossas famílias não podem aguentar aí uma situação criada por uma administração ou duas por mais 20, 30 anos. Isso vai refletir nisso. Então, vai refletir na educação, no lazer, em tudo do município. E o município, ele dá o básico. E o básico tem que dar muito bem feito. É isso só que nós prometemos para vocês. Nós vamos dar o básico, mas um básico bom. Então, gente, você, janaense, vem com a gente, vem com o Inei e com o Dito, vem de 15. Obrigado. Eu vou só apresentar uma parte do começo que faltou, porque eu tenho a minha esposa, Maria Gorete, concessionário Pup, eu tenho meu filho Rodrigo, que é engenheiro mecânico, eu tenho minha filha Patrícia, casada com o Ivan, que mora na Inglaterra, e eu tenho meu filho Fernando, que é o caçula, que é engenheiro da Petrobras, engenheiro mecânico também. Então, apresentar a minha família, eu falei do meu pai e da minha mãe, né, esquecido. Então, estamos aqui hoje, né, falando com vocês, e pedir o voto do jandaense. Nós já falamos bastante aqui, ainda temos falado na cidade inteira. Pode confiar no Ditão Inei. O Inei é uma pessoa responsável, que está junto com a gente, e com certeza nós vamos fazer uma administração diferenciada, melhor ainda do que já fizemos. Jandaense pode confiar no Ditão, e todos que me conhecem, confiem e sabem que é a minha pessoa. Eu fui uma pessoa que entreguei leite 20 anos em Jandaia, levantando de madrugada. O povo do comércio, todo mundo conhece a gente. Então, falar de mim em Jandaia é chover no molhado. Todo mundo sabe quem é o Ditão Pup. E a gente tem seriedade, tem competência e honestidade e transparência que a gente vai fazer nesse município, se der a oportunidade de ser prefeito novamente. Obrigado a todos, obrigado a vocês aqui do observatório, e que vocês estejam junto com nós lá, na nossa administração, para ajudar. Quanto mais transparência, melhor. Obrigado a todos. Tá, nosso especial agradecimento, então, aos candidatos, né? Com isso, a gente praticamente encerra esse processo, esse projeto, que é uma primeira etapa dele. Agora nós entregamos a você, internauta, que você possa acompanhar as 7 entrevistas, observar a resposta dos seus candidatos, tirar suas dúvidas e assim possa fazer uma excelente escolha, porque a sua boa escolha será uma boa escolha para a cidade de Jandaia. Então eu também me despeço, né, lembrando que o Observatório Social do Brasil, né, ele enviou aos presidentes dos partidos políticos aqui do município um termo de compromisso para o candidato a prefeito, a vice-prefeito e também aos vereadores, tá? Que também eles podem assinar esse termo de compromisso. E isso pode ser feito até o dia 30 de setembro. E aonde o candidato assina esse termo? Aqui no Observatório Social do Brasil Jandaia do Sul, tá? No horário das 13 às 17 horas. Então, o candidato que quiser ter esse respaldo, essa referência, vem, toma ciência desse compromisso, assina o termo, né? E é mais um elemento que você tem para levar aí nas suas campanhas. Então, a gente, mais uma vez, agradece os candidatos, agradecemos aí a toda a equipe do Observatório Social de Jandaia do Sul, né? Que promoveu esse evento maravilhoso aí para a decisão dos jandaienses e que você possa fazer uma excelente escolha. Até breve e até as eleições 2024.